Imagine um garoto de uma cidade pequena que começou a jogar futebol com uma bola improvisada e acabou se tornando uma das pessoas mais conhecidas da história do esporte. Seu nome era Edson Arantes do Nascimento. Para o mundo, ele ficaria conhecido simplesmente como Pelé. Durante décadas, Pelé encantou milhões de pessoas com seus gols, dribles, velocidade e uma capacidade impressionante de decidir partidas. Mas antes de levantar troféus, antes das Copas do Mundo e antes da fama, existia apenas um menino que sonhava em jogar futebol. Esta é a história de Pelé. Uma história de talento, superação, conquistas, momentos difíceis e um legado que ultrapassou os limites do futebol. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Desde pequeno, o futebol fazia parte da sua vida. Seu pai, João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, também havia sido jogador de futebol. A família enfrentava dificuldades financeiras, e Pelé cresceu em uma realidade muito diferente da vida de luxo que teria muitos anos depois. Quando criança, ele brincava de futebol nas ruas e nos campos improvisados. Muitas vezes, a bola não era uma bola de verdade. Mesmo com poucos recursos, o garoto demonstrava uma habilidade que chamava a atenção. Pelé também passou por momentos difíceis. Ainda jovem, começou a trabalhar para ajudar a família. Mas o futebol continuava presente em sua vida. E cada partida, cada drible e cada gol aumentavam a certeza de que aquele garoto tinha algo diferente. Ainda adolescente, Pelé começou a chamar a atenção de pessoas ligadas ao futebol. Um dos nomes mais importantes nesse começo foi Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira. Diz a história que Valdemar percebeu rapidamente o talento daquele jovem e o levou para fazer testes no Santos Futebol Clube. Pelé tinha apenas 15 anos quando chegou ao Santos. Para muitos, poderia parecer apenas mais um garoto tentando uma oportunidade. Mas rapidamente ficou claro que havia algo especial naquele jogador. Ele tinha controle de bola, inteligência, velocidade, habilidade com os dois pés e uma facilidade impressionante para marcar gols. Em pouco tempo, Pelé deixou de ser apenas uma promessa e começou a se transformar em realidade. No Santos, Pelé encontrou o lugar onde sua carreira mudaria completamente. O jovem jogador começou a treinar com atletas mais experientes e rapidamente ganhou espaço. Em 1956, aos 15 anos, estreou como jogador profissional pelo Santos. Era apenas o começo. Pouco tempo depois, seus gols começaram a aparecer com frequência. Pelé ainda era muito jovem, mas jogava com uma confiança impressionante. A torcida começou a perceber que estava diante de um jogador diferente. E não demorou para que o futebol brasileiro inteiro começasse a falar sobre aquele garoto. A carreira de Pelé cresceu rapidamente. Em 1957, ele já era um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Seu talento era tão impressionante que, mesmo sendo adolescente, começou a ser convocado para defender a seleção brasileira. E então chegou o ano que mudaria sua vida para sempre, 1958. A Copa do Mundo seria disputada na Suécia. Pelé tinha apenas 17 anos. Para muitos jogadores, disputar uma Copa do Mundo já seria uma experiência gigantesca. Para Pelé, seria o começo de uma história que entraria para sempre na memória do futebol. Na Copa de 1958, Pelé começou a ganhar espaço na seleção brasileira. O Brasil avançou na competição e chegou às fases decisivas. Nas partidas importantes, o jovem mostrou uma tranquilidade impressionante. Pelé marcou o gol que garantiu a vitória brasileira. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou o país de Gales. Na semifinal contra a França, ele foi ainda mais decisivo. Pelé marcou 3 gols e colocou o Brasil na grande final. Aos 17 anos, aquele garoto que havia começado jogando futebol nas ruas estava prestes a disputar uma final de Copa do Mundo. Na decisão, o Brasil enfrentou a Suécia. A partida começou com a Suécia marcando o primeiro, mas o Brasil reagiu. Pelé marcou 2 gols na final e ajudou a seleção brasileira a conquistar sua primeira Copa do Mundo. Um dos seus gols ficou especialmente marcado na história. Pelé recebeu a bola dentro da área, dominou, levantou a bola sobre o defensor e finalizou para o gol. Era uma demonstração da habilidade extraordinária daquele adolescente. Quando o árbitro apitou o final, o Brasil era campeão mundial. Pelé tinha apenas 17 anos. Naquele momento nascia uma estrela mundial. Depois da Copa de 1958, Pelé voltou ao Santos ainda mais famoso. Mas ele não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, o Santos se transformou em uma das grandes forças do futebol mundial. Ao lado de jogadores importantes, Pelé conquistou títulos nacionais, continentais e internacionais. O Santos passou a viajar pelo mundo para disputar partidas contra grandes equipes. E em praticamente todos os lugares havia pessoas querendo assistir ao jovem brasileiro. Pelé não era apenas um grande jogador. Ele estava se tornando um fenômeno mundial.
Em 1962, Pelé chegou à Copa do Mundo do Chile como uma das principais estrelas do futebol. O Brasil defendia o título conquistado 4 anos antes. Pelé marcou um gol na estreia contra o México. Porém, durante a competição, sofreu uma lesão e não conseguiu continuar jogando. Mesmo sem Pelé em campo durante boa parte do torneio, o Brasil tinha uma equipe extremamente forte. Garrincha assumiu grande protagonismo e ajudou a seleção a conquistar novamente a Copa do Mundo. Pelé se tornou bicampeão mundial aos 21 anos. Nem tudo na carreira de Pelé foi perfeito. A Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, foi um dos momentos mais difíceis. Pelé sofreu com entradas duras dos adversários e teve problemas físicos durante a competição. O Brasil acabou eliminado ainda na fase de grupos. Para o país que havia conquistado as 2 últimas Copas, a eliminação foi uma grande decepção. Mas Pelé ainda teria uma última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. E ela viria em 1970. A Copa do Mundo de 1970, no México, ficou marcada como uma das maiores campanhas da história do futebol. Pelé estava novamente na seleção brasileira. Ao seu lado estavam grandes jogadores, como Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto. O Brasil apresentava um futebol ofensivo e extremamente técnico. Pelé marcou gols, deu assistências e participou de momentos inesquecíveis. A seleção chegou à final contra a Itália. Era uma oportunidade histórica. O Brasil poderia conquistar sua 3ª Copa do Mundo. No Estádio Azteca, Brasil e Itália disputaram a grande final. Pelé abriu o placar para o Brasil com uma cabeçada. A Itália empatou, mas a seleção brasileira continuou atacando. O Brasil marcou novamente. Depois, Pelé participou de uma das jogadas mais famosas daquela Copa. Pelé. Up comes Carlo Alberto on the right. And it's goal! Ele recebeu a bola e encontrou Carlos Alberto livre pela direita. O lateral avançou e finalizou para marcar o 4º gol brasileiro. O Brasil venceu por 4-1. Pelé conquistava sua 3ª Copa do Mundo. Até hoje, ele permanece como o único jogador a ter conquistado 3 títulos mundiais como atleta. Depois da Copa de 1970, Pelé continuou jogando pelo Santos. Ele já era uma lenda mundial, mas ainda tinha muito futebol para mostrar. Ao longo dos anos, continuou marcando gols e ajudando o clube. Ele conquistou diversos títulos e marcou uma quantidade impressionante de gols. Mais do que números, Pelé ajudou a transformar o Santos em uma marca conhecida internacionalmente. Clubes e torcedores de diferentes países queriam ver o rei jogar. Em 1975, Pelé tomou uma decisão surpreendente. Ele deixou o Santos e foi jogar nos Estados Unidos pelo New York Cosmos. Na época, o futebol ainda não tinha a mesma popularidade que possui atualmente no país. A chegada de Pelé ajudou a aumentar a atenção sobre o esporte. Milhares de pessoas passaram a acompanhar suas partidas. Mesmo já sendo um jogador veterano, Pelé continuou demonstrando sua qualidade. Em 1977, ele disputou sua partida de despedida. O rei encerrava oficialmente sua carreira como jogador profissional. A carreira de Pelé foi marcada por números impressionantes. Ele conquistou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Foi campeão mundial pelo Santos e conquistou diversos títulos nacionais e continentais. Também marcou centenas de gols ao longo de sua carreira profissional. Mas os números não conseguem explicar completamente o impacto de Pelé. Seu futebol misturava técnica, velocidade, força, inteligência e criatividade. Ele conseguia fazer coisas que pareciam impossíveis. E foi justamente essa combinação que fez seu nome atravessar gerações. Pelé ajudou a transformar a maneira como o mundo enxergava o futebol brasileiro. Quando ele jogava, milhões de pessoas paravam para assistir. Seu nome se tornou conhecido mesmo por pessoas que não acompanhavam futebol. Ele também ajudou a popularizar o esporte em diferentes países durante suas viagens e partidas internacionais. Para muitos jogadores que vieram depois, Pelé foi uma inspiração. Seu estilo influenciou gerações de atletas. Por isso, sua importância não está apenas nos troféus. Está também na influência que deixou no esporte. Por trás do personagem famoso existia Edson. Um homem que passou por momentos de alegria, dificuldades, críticas e grandes responsabilidades. A fama acompanhou Pelé durante praticamente toda a sua vida adulta. Ser considerado por milhões de pessoas como o maior jogador de futebol do mundo também significava carregar uma enorme expectativa. Mesmo depois de abandonar os gramados, seu nome continuou presente no futebol. Pelé passou a representar uma época e uma maneira de jogar futebol que marcou a história. Com o passar dos anos, Pelé passou a aparecer menos publicamente. Ainda assim, continuava sendo uma das figuras mais importantes da história do esporte. Seu nome permanecia ligado ao futebol brasileiro e mundial. Jogadores de diferentes gerações continuavam falando sobre sua influência. Pelé envelheceu, mas sua história continuou jovem para quem descobria o futebol. Novas gerações assistiam aos vídeos de seus gols e tentavam entender como aquele jogador havia conseguido fazer tanta coisa dentro de campo. Em 29 de dezembro de 2022, Pelé morreu aos 82 anos.
A notícia provocou uma enorme comoção no Brasil e no mundo. Jogadores, clubes, torcedores e personalidades prestaram homenagens. Milhões de pessoas lembraram seus gols, seus títulos e os momentos históricos que ele proporcionou. Mas a despedida também mostrou algo maior. Pelé não pertencia apenas ao Santos ou à seleção brasileira. Ele havia se tornado parte da história do futebol mundial. Pelé deixou um legado que dificilmente será esquecido. Ele mostrou que um garoto de origem humilde poderia chegar ao topo do futebol mundial. Mostrou também que o talento, quando combinado com trabalho e dedicação, pode mudar uma vida. Seus gols continuam sendo vistos. Suas jogadas continuam sendo estudadas. Suas conquistas continuam sendo lembradas. E seu nome continua sendo associado a uma palavra que se tornou quase universal no futebol. Rei. Talvez nunca seja possível explicar completamente o que Pelé representou para o futebol. Ele não foi apenas um jogador que marcou muitos gols. Foi um atleta que ajudou a transformar o esporte em um espetáculo mundial. Foi campeão do mundo 3 vezes. Foi ídolo do Santos. Foi símbolo da seleção brasileira. E, acima de tudo, foi uma inspiração para milhões de pessoas. A história de Pelé terminou em 2022, mas o legado continua. Porque jogadores podem se aposentar, podem deixar os gramados. Mas algumas histórias nunca deixam o futebol. E a história do Rei Pelé é uma delas. Pelé morreu, mas o rei continua vivo na memória do futebol. Se você gostou deste documentário, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo documentário.